palavra dessa noite se chama Como Entrar no Reino de Deus. Nós tivemos hoje aqui muitas pessoas que desceram as águas num dos atos mais importantes da vida com Deus, especialmente do início, que marca o início de um novo ciclo, que divide a nossa história humana quando conhecemos Jesus, que é o batismo. Esse ato que nós praticamos hoje aqui do batismo, ele é o passaporte definitivo para uma nova vida com Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensinou assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E esse cerimonial que nós tivemos no batismo por meio da água também representa um novo nascimento espiritual na vida de todas essas pessoas, como resultado de um processo de receber algo de Deus, de crer no seu coração, de ter convicção e de ingressar num novo momento nas suas vidas. A partir disso, eu sei que muitos aqui hoje também já tomaram essa decisão tempos atrás na sua realidade, e outros, quem sabe, estão aqui hoje nos visitando e precisam entender um pouco melhor o que aconteceu hoje aqui no âmbito espiritual e o que a palavra de Deus tem reservado para a tua vida que nos visita hoje aqui de uma forma muito linda para também viver um propósito de Deus, um projeto novo de uma nova realidade. Então, em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus estava orando por nós, aqueles que creriam nele, pelos seus discípulos que já criam nele naquele momento. E ele diz assim a Deus em favor de nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também lá em Salmo 119, versículo 160, nós temos a mesma afirmação na palavra de Deus, de que a verdade é a essência da palavra do Senhor, e todas as suas ordenanças são eternas. Nós percebemos assim que a palavra de Deus não é um livro qualquer. O que nós hoje chamamos de Bíblia, por ser o agrupamento de vários momentos diferentes que Deus se revelou a várias pessoas que deixaram escritos vivos da sua palavra a nós, é de fato uma palavra sobrenatural, um escrito transformador, a oportunidade de nós conhecermos uma realidade que nós não conhecíamos, sobre Deus e sobre aquilo que acontece conosco mesmo. A Bíblia revela a realidade espiritual que nós não vemos. A Bíblia revela a existência de regiões celestiais, enquanto, ao mesmo tempo, simultaneamente, que vivemos essa vida com os nossos olhos naturais. Aqui nesse mesmo lugar que nós estamos vendo essa dimensão visível, a palavra de Deus declara que em qualquer ambiente que nós estejamos vivendo, há uma dimensão espiritual, chamada de regiões celestiais, lugares espirituais, onde muitas coisas acontecem, onde nós temos também um lugar e um papel, mas é a palavra de Deus que nos conta isso, é a palavra de Deus que nos revela como isso funciona. Quando nós aprendemos sobre essa realidade espiritual, nós aprendemos na palavra de Deus também que existe uma dualidade nessa realidade espiritual, que ou nós estamos vinculados ao reino de Deus, ao reino da luz, ao reino que Deus reina como Senhor e autoridade, ou nós estamos vinculados a um reino de trevas, a um reino de escuridão, a um reino onde o diabo, Satanás, seus demônios, principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo de trevas, operam e acessam muitas vezes as nossas vidas, as nossas casas, os ambientes de trabalho, as cidades, as nações. E a palavra de Deus, ao revelar essa realidade, ela nos convida a agora, de fato, voluntariamente, mas também conscientemente, ter o direito de escolher a qual realidade pertencer. Enquanto nós não conhecemos uma realidade espiritual que a palavra de Deus revela, nós somos reféns de pertencer a uma realidade espiritual que nós não estamos conscientemente escolhendo. E por vezes a nossa vida é sofrida, é difícil, é vítima de várias consequências espirituais que nós nem sabemos explicar, mas acabam recaindo sobre nós de qualquer forma. Quando nós aprendemos e começamos a perceber aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós aprendemos também que nessa dimensão espiritual, todos nós somos pecadores e estamos naturalmente afastados da presença de Deus, afastados da glória de Deus, afastados de ter acesso a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é quem nos revela que nós temos uma necessidade de estar com Deus.
E aquele vazio que nós não explicamos, aquela falta de propósito na vida que nós não sabemos explicar, aquele ambiente, muitas vezes, que faz até algumas pessoas desejarem tirar a sua própria vida, pode ser traduzido como a ausência de Deus. Pode ser traduzido como uma atuação do reino das trevas naquela realidade, naquela casa, naquele indivíduo. E nós vemos que sim, muitas coisas nesse mundo nós fazemos de forma natural e colhemos consequências de forma natural, mas muitas outras coisas nós vivemos e colhemos consequências espirituais. Quem nos revela o que é isso? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo em que traz essa verdade da natureza pecaminosa que todos nós carregamos, ela também ilustra que nós todos, enquanto estamos afastados da glória de Deus, do acesso a Deus por causa do pecado, nós estamos também condenados à morte eterna. Ou seja, durante essa vida, estamos separados de Deus. E se não fizermos algo que intencionalmente nos vincule ao reino de Deus durante essa vida, a morte desse corpo significa a morte eterna. Como que nós sabemos isso? Por causa da palavra de Deus. E Jesus vem traduzir isso de uma forma ainda mais inteligível, ainda mais compreensível à humanidade. E o Senhor Jesus, ele declara que, nessa palavra, o Senhor Jesus, ele ensina como entrar no reino de Deus e como viver abundantemente a partir dessa entrada. E é isso que eu quero falar hoje contigo, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que é somente a fé correta em Jesus que é o único caminho de sermos livres dessa condenação à morte eterna, dessa realidade pecaminosa e dessa separação da presença e do relacionamento com Deus como nosso Pai. Jesus é o único caminho que resolve esse problema na realidade espiritual humana, que muitos de nós não sabemos até o dia que nos deparamos com a palavra de Deus. E é por causa disso que a igreja tem a urgência de anunciar a palavra de Deus, porque se nós infringirmos uma lei aqui na nossa sociedade e dissermos àqueles que estão nos julgando, mas eu não sabia dessa lei, então nós somos inocentados? Por exemplo, você sai ali fora, não gosta da cara de alguém e comete um homicídio. E essa pessoa agora, essa pessoa que está ali morta, a responsabilidade por essa morte é de quem fez esse ato. De repente chegam autoridades policiais e dizem assim: você agora vai ser preso e vai ser julgado por um processo de homicídio, porque você tirou a vida dessa pessoa com as tuas atitudes. E você diz assim: mas eu não sabia que aqui nessa cidade era crime tirar a vida de alguém. Então o guarda diz assim: então você está solto porque você não sabia dessa lei. É assim que funciona, gente? Não. Como é que funciona? Essa é a lei. Você sabendo ou não, você vai arcar com as consequências daquilo que você tem realizado. Como é que funciona espiritualmente na realidade que está ao nosso redor? Eu estou vivendo de certa forma que está me levando à condenação eterna. A minha vida acaba, eu chego diante de Deus e eu digo assim: mas Senhor, eu não sabia. O que vai acontecer conosco? Então tá, se tu não sabia, tudo bem. Agora então mudou o padrão para a tua vida. Será que é assim também? A palavra de Deus revela que nós precisamos anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Precisamos ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. E o que Satanás vai fazer contrário a isso? Causar agora mesmo vontade em você de ir embora, de mexer no Instagram, no WhatsApp, de não colocar mais os seus pés aqui, de só pensar na janta. Por quê? Porque não quer que você conheça a palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, que o Deus deste século, deste mundo, do maligno, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, nós estamos sempre em meio a uma realidade espiritual que ou nos leva ao reino de Deus ou nos leva a um domínio de trevas. Se nós não escolhermos conscientemente viver uma vida vinculada ao reino de Deus, além do sofrimento nessa vida, a morte desse corpo significa condenação eterna. Essa é a mensagem principal do cristianismo.
essa é a mensagem que todos nós precisamos conhecer e anunciar. E aí a pergunta que vem é: então como eu faço para conhecer essa realidade e entrar no reino de Deus? Como eu posso entrar no reino de Deus? O Senhor Jesus, ele declara no livro de João também, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é tudo que nós precisamos para viver uma vida com Deus. Jesus é o caminho para o reino de Deus. Jesus é a verdade que nos conduz no reino de Deus. E Jesus é a própria vida que nós temos a partir de pertencermos ao reino de Deus. E agora Jesus, ele nos ilustra uma verdade que nós também não sabemos se não fosse a palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Diga assim comigo: ninguém vai a Deus, exceto por Jesus. Se não for por Jesus, não tem como chegar até Deus. Ah, mas eu aprendi que dá para chegar até Deus rezando para Maria. Isso não está na Bíblia, isso não é verdade. Isso é uma mentira que nos engana e nos aprisiona nas trevas. Ah, mas eu aprendi que dá para chegar até Deus fazendo boas obras e reencarnando e melhorando. Outra mentira, comparada à verdade da palavra de Deus. Ah, mas eu aprendi que se eu fizer aqui, caminhar de joelho uma escadaria aqui, fazer uma promessa para uma pessoa que já morreu, que eu acho que é uma pessoa boa, algo vai acontecer de milagroso na minha vida. Pode até acontecer, mas não é do reino de Deus. Não é vinculado à palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, nós agora queremos ter sede e fome por descobrir o que tem aqui. E como isso de fato pode ser o meu manual de vida. Como isso de fato pode mudar a minha vida. E aí alguém pode perguntar: mas como saber então se a palavra de Deus é a verdade? Como saber que o Evangelho segundo Allan Kardec não é a verdade? Como saber que o Alcorão não é a verdade? Como que eu posso saber que os escritos, quem sabe, de Lutero não estão acima da palavra de Deus? Como que eu posso saber? Como que eu vou saber se o hinduísmo não é a verdade? Como que eu vou dizer que a palavra de Deus é a verdade? Então nós temos uma importante constatação a respeito disso, que é pelos frutos que nós conhecemos a raiz daquilo que nós estamos falando. E nada melhor do que hoje você estar presenciando tantas pessoas celebrando o seu batismo. Sabe por que essas pessoas decidiram se batizar hoje? Essas pessoas se batizaram hoje não para pertencer a uma instituição. Não é para estarem sendo parte de um hall de membros de uma igreja. Se batizaram hoje não é para se vincularem socialmente a um jantar de Natal comemorativo de ação de graças. Se batizaram como fruto de algo que está acontecendo na sua vida, de uma transformação que é perceptível. Se batizaram como evidência daquilo que tem sido já vivido na sua mente, no seu coração, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Milagres atestam a palavra de Deus, transformação de vida, paz de espírito, tantas obras sobrenaturais que o nosso Senhor faz, que comprovam que a sua palavra é verdadeira. O cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é uma verdade espiritual. E quando nós aprendemos sobre isso, o Senhor Jesus, ele ilustra a própria obra da cruz através de um fato que aconteceu na história do povo de Israel, que também está narrado aqui na Bíblia. Então vamos aprender isso nessa noite. Em João capítulo 3, versículo 14 e 15, se você puder abrir a tua Bíblia, no mesmo livro de João que nós começamos, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Para quem Jesus falou isso? Para um judeu estudioso da lei de Moisés, de todos os feitos do seu povo. Jesus ilustrou aquilo que ele veio fazer por nós, a entrada no reino de Deus. Jesus ilustrou por meio de uma história que aquela pessoa sabia. E aí no versículo 18 de João 3 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Diga assim comigo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa é uma das verdades mais duras da palavra de Deus. A realidade de morte eterna. A realidade que nós todos estamos destinados a
vivermos uma vida inteira afastados de Deus e quando enfrentamos a morte, essa morte ser para sempre. Quando nós aprendemos sobre essa realidade, instintivamente, se você se importa com a tua existência e com o sentido da tua vida, nós precisamos, no mínimo, ligar uma curiosidade. Como é que então a palavra de Deus revela um caminho para a minha vida? Porque talvez se você hoje é jovem, se você hoje está aí vivendo a tua vida, na casa dos 10, 20, 30 anos de idade, talvez você ainda não parou para pensar sobre o sentido da vida. Talvez você não quer gerar filhos, talvez você não quer se casar, talvez você quer curtir, você quer aproveitar, mas vai chegar um momento em que você vai pensar sobre o sentido da tua existência. Vai chegar um momento em que o teu espírito vai clamar por Deus. E talvez nesse momento seja tarde para constituir família, seja tarde para gerar filhos, seja tarde para viver para as coisas que realmente importam, e talvez seja tarde para conhecer a Deus. Por isso, hoje, a minha missão para ti é de causar um ensinamento da palavra de Deus que te desperte a, desde já, viver todos os teus dias pertencendo ao reino de Deus, construindo coisas que são eternas, vivendo uma vida relacional com o verdadeiro Deus real, e ao mesmo tempo fazendo com que essa vida seja a melhor vida que você poderia viver. Seja uma vida abundante, seja uma vida abençoada, seja uma vida próspera, seja uma vida de milagre, seja uma vida de alegria, seja uma vida de paz, seja uma vida sem arrependimentos, seja uma vida que vale a pena viver, vale a pena ser vivida. Essa é a vida daqueles que entram no reino de Deus. E quando nós vemos o que Jesus falou ali, como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. O que será que Jesus estava dizendo? E hoje eu quero reviver essa história contigo, e nós juntos irmos lá ao Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. E nós vamos entender um pouco melhor o que devemos fazer constantemente em nossas vidas para viver no reino de Deus. Para viver uma vida abundante, para viver libertos do mal, da escuridão, das trevas, do poder dos demônios, para vivermos uma vida verdadeira. E se a morte chegar, ela apenas é o último inimigo a ser vencido, porque essa vida que Jesus nos dá é eterna. Quando nós aprendemos isso, nós podemos ver nessa ilustração que o próprio Jesus falou, em Números capítulo 21, do versículo 4 até o 9. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Diga aí comigo, e falou contra Deus e falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. O que o povo reconheceu? Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido por ela, quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que história maluca é essa? Imagina tudo isso agora no meio do deserto. É uma história que realmente é sobrenatural e nos ensina sobre a obra de Jesus, que nos dá a verdadeira entrada no reino de Deus. Deixa eu te contar rapidamente sobre essa história, para nós hoje tirarmos esse aprendizado para as nossas vidas, e eu espero que essa palavra fique no teu coração, e que esse dia seja um dia de você olhar para 2024
como o ano que eu vou caminhar com Jesus como nunca antes, que eu vou viver o reino de Deus como nunca antes, que eu vou estar vivendo uma vida abundante e verdadeira com o Senhor da minha vida, não importa os desafios que eu viver. Quem quer entrar em 2024 assim? Eu quero entrar assim. Vamos aprender um pouco mais com essa história? O povo de Israel é o povo que tinha uma aliança com Deus. Deus prometeu se revelar por meio deste povo. Porque Deus fez uma aliança com o seu patriarca, com um homem chamado Abraão. A partir de Abraão, Deus fez uma promessa de que se revelaria a este povo, e por meio desse povo, todas as nações da terra seriam abençoadas. É por isso que quando nós aprendemos, antes da vinda de Jesus aqui, naquilo que nós chamamos Antigo Testamento na Palavra de Deus, nós ficamos lendo histórias do povo de Israel. E aí nós pensamos assim, mas eu sou brasileiro, eu não sou nem descendente de algum judeu. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver porque através desse povo, Deus escolheu se revelar e revelar o seu modo de ser e revelar como nós deveríamos viver como sociedade para ser bênção a todas as nações da terra. Então diga assim comigo, quando eu aprendo sobre o povo de Israel, eu aprendo princípios de Deus. E aí quando nós vemos esse povo, vemos várias coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer também nos fazer prósperos, Deus quer fazer prolíferos, Deus quer nos fazer libertos de qualquer escravidão. E Deus havia libertado um período que o povo inteiro estava escravizado à nação do Egito. O povo ficou 4 séculos escravizado ao Egito. Deus liberta eles em direção a uma terra prometida, em direção a uma vida abundante, em direção a uma vida nova. O que era para ser rápido acaba demorando 40 anos por causa que o povo não teve fé na caminhada. O povo desistiu de crer em Deus alguns dias depois de ter saído do Egito. Alguns dias depois já estava reclamando que queria voltar para o Egito. Você imagina, a pessoa se vincula ao reino de Deus, começa a ter abundância, começa a ter milagre, começa a ter não sei o quê, e diz assim, mas eu queria tanto voltar para o reino das trevas. Por causa daquele prazer, daquele pecado que eu não sinto mais agora. Como eu queria voltar para lá e ter a minha morte de volta. Como eu queria voltar para lá, destruir a minha saúde de novo. Como eu queria voltar para lá, perder meu casamento de novo. Ai, que saudade que eu estou. Era assim que esse povo estava, e muitas vezes a gente vive a vida assim. Busca a Deus desesperadamente, quando vive um milagre, dá uns passinhos para trás, se afastando do reino do Senhor. E aquele povo agora, ele talvez se esqueceu que Deus deu uma sentença, um juízo sobre eles, que por causa daquela inconstância e daqueles pecados, eles viveriam 40 anos no deserto. Não era para ser assim, mas por causa das suas atitudes, eles acabaram enfrentando um deserto. Às vezes é assim com a gente também, né? Por causa das nossas atitudes, a gente fica colhendo umas coisas uns quantos anos, aí depois chora para Deus, mas a gente acaba não pensando quando vai agir de acordo com os princípios de Deus. E isso nos ensina a atravessar os desertos e fazer diferente da próxima vez. Mas aí, quando nós vemos a palavra de Deus acontecendo, essa sentença, Deus tinha dito para eles, vai durar 40 anos. E aí, pensa comigo aí, o que foi que eles fizeram no 40º ano? Pecaram contra o Senhor de novo. Estavam a alguns passos de entrar na nova vida. Estavam a alguns passos de começar uma nova realidade, de sair daquele deserto e entrar numa terra nova, próspera, cheia de bênção para a vida deles. A alguns passos daquele novo momento na sua vida, o que eles fizeram? Viraram as costas para Deus de novo. Talvez hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus não pela primeira vez. E talvez vai te dar uma vontade de virar as costas para Deus e em 2024 continuar afastado dele. Não faça isso. Você não sabe como é que é o dia de amanhã, você não sabe quantos dias você vai viver. Você não sabe se você vai chegar à sua velhice. Não faça isso. Não aceite um destino de morte sobre a tua vida como algo que está brincando com uma realidade espiritual que a palavra revela. Aí nós vemos a palavra de Deus advertindo de que naquele caminho que faltava tão pouco, no versículo 4, o povo ficou impaciente, deixou de crer, deixou de esperar, começou a olhar para o momento. E agora, nem foi algo que fez tão grave. No versículo 5 de Números 21 diz, falou contra Deus e falou contra Moisés. Agora, vamos aprender mais uma realidade espiritual muito importante que a Bíblia nos revela.
as nossas palavras têm muito poder. Diga aí comigo, as minhas palavras têm muito poder. Cuide com o que você fala. No livro de Provérbios, a palavra de Deus declara assim: vida e morte estão sob o poder da língua. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Cuide o que você fala, porque às vezes nós estamos falando contra Deus e contra Moisés o dia inteiro e não oramos ao Senhor. Você já viu que a gente fala contra Deus toda hora? Toda hora. Deus me livre, Deus do céu, ai meu Deus, olha meu Deus, Deus, barbaridade. Fala contra o outro, entra na fofoca, fala do chefe, fala da mulher, fala do marido, fala da mãe, fala do pai. Só não fala de quem está ali na tua frente, que daí não tem coragem de falar. Isso é uma natureza pecaminosa terrível. E quando esse povo começa a pecar somente com as suas palavras, eles, junto com aquele momento de rebeldia, eles começam a espraguejar contra Deus, a reclamar das coisas. E aí o Senhor libera, por meio daquela realidade de pecado, uma condenação que é símbolo hoje daquilo que Jesus fez. Surgem serpentes no deserto que começam a picar as pessoas, e as pessoas começam a morrer. E aí no versículo 7, nós lemos de novo: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Então a primeira coisa que nós precisamos para entrar no reino de Deus, diga aí comigo, reconhecer o pecado. Como eu vou reconhecer o pecado? Quando você é confrontado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina o que é pecado, o que nos afasta de Deus, o que fere princípios de uma realidade espiritual que a gente não vê. Quando nós começamos a perceber o que é pecado, o povo então disse: foi as nossas palavras. Foi as nossas palavras contra Deus, foi as nossas palavras contra Moisés, foi por causa que nós reclamamos, foi por causa que o nosso coração ficou rebelde, que essas serpentes estão aqui. Olha, reconheceram o pecado. Agora, por conhecer uma realidade de Deus há 40 anos, eles conseguem discernir rapidamente o seu pecado. E ao discernir o seu pecado, eles vão até Moisés, que vamos fazer com que Moisés represente a igreja hoje. E eles vão até Moisés e pedem socorro. O Senhor Jesus, ele nos ensina que a igreja, não somente esse lugar aqui onde nós estamos reunidos, mas o cristianismo nessa terra, aqueles que já conhecem Jesus, que pertencem à sua igreja, a igreja é quem tem as chaves do reino dos céus. Pergunta aí para o teu irmão, você sabe onde é que estão as chaves do reino dos céus? Diz aí para ele, onde é que está? Está com a igreja. Está conosco, está com aqueles que creem, está com aqueles que já conhecem a Deus. Então nós aprendemos aqui que quando nós reconhecemos o nosso pecado, e se todos nós olharmos para nós mesmos, nós vamos conseguir reconhecer o pecado. Quando nós reconhecemos o pecado, a segunda coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus. E através de que caminho nós podemos buscar a Deus? Da igreja. Nos nossos cultos, nas nossas células, com um colega de trabalho cristão, com um familiar que é cristão. Sabe como é que é? O cara debocha a vida toda aquele parente que é crente, aí o sapato aperta, aí ele vai lá e pede oração. É assim, porque todo mundo no fundo sabe que o acesso a Deus passa pela igreja. As chaves do reino dos céus estão na mão da igreja de Cristo. Então você está no lugar certo para encontrar Jesus. Buscar a Deus, e aí aquele povo vai a Moisés e diz para ele: por favor, resolve isso. Ore a Deus aí, nos ensina o que precisa ser feito. Buscar a Deus. Então, primeira coisa, reconhecer o pecado. Segunda coisa, buscar a Deus. Nós nos reunimos em diversas casas diferentes ao longo da semana, nas nossas células. É um lugar de buscar a Deus. Nos ambientes de trabalho, nas famílias em que há cristãos, é lugar de buscar a Deus. Então Moisés, ele orienta o povo conforme ele ora, e Deus estabelece um projeto. O Senhor providenciou a salvação ao povo de uma forma muito inusitada. Moisés fez uma serpente de bronze, colocou em cima de uma madeira e disse assim: olha, esse é o projeto de Deus. Quem for picado por uma serpente, olha para essa serpente e vai ser curado e não vai morrer. É louco ou não é louco, gente? É difícil ou é fácil?
É difícil ou é fácil? O que você acha? Pergunta aí, é difícil ou é fácil? Hã? É só olhar para a serpente, é difícil ou é fácil? Fácil demais! É fácil demais entrar no reino de Deus. Agora, se a pessoa dissesse assim, olha, tu tem que correr 55 quilômetros no deserto, tem que te enrolar na areia, dar 5 cambalhotas, fica 5 noites sem dormir, mais 40 dias em jejum, e aí vai passar o remédio da serpente. Parece que vai ter mais gente fazendo. Do que dizendo assim, é só crer. É só crer na estratégia que Deus deu para salvar a tua vida. É só olhar e crer. Por isso que o evangelho, ele não acontece por meio dos nossos dons e talentos, esse acesso ao reino de Deus. O acesso ao reino de Deus acontece pela fé. Então a terceira coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus. Crer na obra da cruz. Qual é a maior semelhança com alguma coisa que estava pendurada no alto de uma madeira que as pessoas tinham que crer para ser salvas? Jesus. Aí se nós voltarmos lá para João capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus disse assim, a forma como eu vou morrer, a forma como eu vou ser erguido diante de todos, ao olhar para Jesus, nós podemos entrar no reino de Deus. Aí quando nós percebemos isso, a serpente representa a condenação que todos nós estávamos destinados. E a cruz representa o quê? A condenação a que todos nós estávamos destinados. Quando nós olhamos para a obra da cruz, quando nós conseguimos imaginar Jesus pendurado na cruz inocentemente, nós conseguimos ver, isso não era para ele, isso era para mim. Essa é a condenação. Por quê? Porque a serpente que estava mordendo e matando é a serpente que eles tinham que olhar. A condenação à morte que estava sobre nós, agora estava sobre Jesus na cruz. Então, quando nós cremos em Jesus, nós podemos ter o acesso ao reino de Deus. Moisés, como representando a igreja, apresentou a serpente de bronze, que a igreja apresenta Jesus Cristo na sua obra da cruz. Quando olhamos para a cruz, nós precisamos ver a nossa condenação sendo desfeita. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos ver a morte se transformando em vida, a doença se transformando em saúde, a miséria se transformando em prosperidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver o divórcio se transformando em reconciliação. Nós podemos ver a dependência química se transformando em libertação. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver a morte se transformando em vida. Esse é o passaporte para o reino de Deus. Crer no Senhor Jesus. Então as pessoas que olhavam para a serpente de bronze que tinham sido mordidas ficavam boas. Mas elas continuavam no deserto. Quando é que de fato eles entraram para uma nova vida? Quando eles agora, alguns passos depois, chegam diante da terra prometida e passam pelas águas do Rio Jordão. Aí, ao passar pelas águas do Rio Jordão, depois que creram lá na serpente de bronze que estava pendurada na madeira, aí eles colocaram os pés na terra que emana leite e mel, na terra fértil, onde tinha tanta coisa, tanta abundância de vida. Da mesma forma, quando nós cremos em Jesus, o último passo para nós entrarmos com os dois pés numa nova vida abundante, sobrenatural e eterna, é nascer de novo. Então voltamos a João capítulo 3, e diz assim a palavra de Deus: respondeu Jesus, versículo 5, João 3:5, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai.
E assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Quando nós nascemos de novo, quando nós entramos no reino de Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, buscamos a Deus por meio da igreja de Cristo, cremos na obra da cruz que nos é apresentada, porque aí nós começamos a conhecer a palavra de Deus, e agora decidimos nascer de novo, passar pelas águas e entrar nessa nova vida, aí de fato nós passamos a ser plenamente guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é, entendendo essa realidade espiritual, você desejaria escolher entrar no reino de Deus ou se manter com incertezas sobre a tua realidade espiritual e sobre a morte que você vai enfrentar, como eu vou enfrentar um dia nesse corpo que nós vivemos? O que você escolhe? Uma vida sem Deus é possível de ser vivida. Muita coisa acontece numa vida sem Deus, é possível de ser vivida. Agora o problema é quando nós enfrentamos a morte. Mas esse pensamento fez que muitas pessoas em tempos recentes dissessem assim, não, primeiro eu vou aproveitar a minha vida. Depois que eu aproveitar bem a minha vida, daí eu vou para a igreja. Como se a igreja fosse uma coisa que servisse somente para resolver a morte física. Diz assim comigo, a palavra de Deus e o seu reino não resolvem só a morte física, mas principalmente a morte espiritual. E a morte espiritual tem tudo a ver em como nós vivemos a nossa vida nessa terra. Olha só, como é que é essa terra que eles entraram? Vamos terminar com Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas... Começa aí, ó, gente. Cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O que isso significa? A vida com Jesus nessa terra é a melhor vida que nós podemos viver. É uma vida abundante, é uma vida feliz, é uma vida em paz, é uma vida próspera. É uma vida que o diabo não tem direito. Na tua família, nem nas tuas finanças, nem nas tuas emoções, nem em tirar o teu sono, nem em trancar os teus caminhos, nem em requerer pagar outros trabalhos. É uma vida que o diabo não tem mais direito. Nós ainda somos responsáveis por colher aquilo que nós plantamos, mas sem interferência de uma realidade espiritual que possa estar nos aprisionando. A vida no reino de Deus é a melhor vida que você pode viver. Como é que faz para começar isso? Começa com as palavras, com o coração. Como é que aquele povo se afastou de Deus? Com as palavras, com o coração. Como é que a gente começa a se aproximar de Deus? Com as palavras e com o coração. Aí a gente entende algumas coisas, depois a gente bota os 2 pés no reino de Deus por meio do batismo. E depois só começa. Começa algo grande e extraordinário, que dá sentido à nossa história, que abençoa as futuras gerações. Deus restaura tanta coisa e depois começa a nos dar propósitos novos de realidade de vida. Essa é a mensagem que eu tenho para te anunciar hoje. Como entrar no reino de Deus? Reconheça o teu pecado. Busque a Deus por meio da igreja. Creia em Jesus, na obra da cruz. E decida nascer de novo. Como cada uma dessas pessoas hoje fez por meio do seu batismo. Eu tomei essa decisão em dezembro também. Mas o ano era 1994.
Faz 29 agora. De nova vida com Jesus. E você? Quanto tempo você vai esperar para ter uma nova vida com Jesus? Não deixe para amanhã. Não se prenda mais a um destino de trevas. A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com a boca e com o coração. Eu quero te motivar a todos nós hoje fazermos essa oração. Até mesmo aqueles que já são batizados, que já frequentam a igreja. Por quê? Porque frequentar a igreja não significa que você está tendo uma vida abundante com Jesus. Pode ser que esteja tendo, mas não significa necessariamente. Nós precisamos todos os dias reconhecer o nosso pecado, buscar a Deus, crer em Jesus e escolher viver essa nova vida que Ele tem para nós. Mesmo que nós já estamos na igreja, a gente pode amanhã querer voltar para uma velha vida em alguma área da nossa vida. Escolha hoje viver no reino de Deus. Escolha hoje entrar no reino de Deus.